E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E o assunto da vez é regressão linear e regressão logística, como prometido, né? E esse assunto, esses algoritmos, esses métodos em machine learning fazem parte do básico, ok? É o modelo mais simples, mais básico, né? Regressão linear, regressão logística, mas são muito interessantes, bastante eficazes para algumas situações. E aqui eu estou usando o Jupyter com Python, né? O Jupyter Notebook, e eu vou usar o Scikit-Learn, né? Biblioteca aí de Machine Learning, que tem os nossos métodos aí, nossos algoritmos. Vamos começar a criar aqui então, a botar a mão no código. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, eu estou importando as bibliotecas, né? O NumPy, o Pandas, o Seaborn para a gente plotar os gráficos e o Matplotlib também. Eu tenho uma videoaula aqui no canal sobre regressão linear. Eu acho muito importante que vocês, se não tiverem a noção básica, fundamental, que deem uma olhada. E é bastante interessante. E a base, a teoria do que é regressão linear. Eu vou fazer não prometo, mas talvez eu faça um vídeo falando só sobre regressão logística. A minha prioridade é a regressão linear e os outros algoritmos de machine learning, como KNN, né? K-Nearest Neighbors e Decision Tree. Né? Então, eu também tenho uma videoaula sobre DataFrame aqui no Pandas, como criar um DataFrame. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu criei esse dicionário com pouquíssimos dados, mas ele já é suficiente para a gente entender a lógica de como funciona a regressão linear, como funciona o código aqui, o algoritmo. Então, é bem simples. Eu vou chamar aqui, vou criar um DataFrame aqui com esses dados, esse dicionário aqui. Deixa eu criar aqui, eu já explico para vocês. pd.dataframe e vou só colocar os dados. Vamos ver aqui. Então, a gente tem essa tabela, né, esse DataFrame. Um índice que eu não especifiquei, está numerado automaticamente pelo Pandas. E nos interessa esses dados aqui, idade, peso e QI. Isso aqui são dados fictícios que eu criei agora, ok? Só para a gente entender a lógica, como funciona a associação dos dados e o algoritmo. Aqui é bem simples de entender. É basicamente o que eu falei na aula de regressão linear sobre as correlações, as variáveis e tal. Então, as nossas variáveis x aqui, né, são a idade e peso. Então, o que isso aqui está me dizendo? Que eu tenho uma relação, né, aqui de idade, peso e QI. O QI é o nosso y, né, a nossa variável dependente. Ela vai depender desses resultados de peso e idade. É o nosso resultado, é onde a gente quer chegar, o que a gente quer prever. Ok? Então, nosso objetivo nós temos um conjunto de 10 dados, né? E aí eu quero 10 amostras, e eu quero, se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero saber qual o QI, aqui, o número do QI, para idade de 70 anos e peso de 40. Né? A gente já consegue visualmente entender aqui a relação dos dados. Né? Então, eu tenho aqui, conforme a idade vai subindo, o QI também vai aumentando. Então, eu aumento 5 na idade e aumento 50 no QI. Okay? Então, a gente já tem aqui, como a gente viu na aula de regressão, a gente tem uma correlação, aquela correlação, coeficiente de correlação de Pearson. Ela aqui é bem objetiva, bem simples de visualizar. É 1, né? Como a gente viu, positivo. Então,
nosso coeficiente vai ser 1. Positivo aqui, fazendo a relação da idade com o QI. E aqui, no caso do peso, é uma correlação negativa, inversa. Mas ela também é uma correlação muito forte, né? E está bem definido aqui. Eu diminuo o peso de 5 e aumento também em 50 o QI. Ok? Então, beleza. Aí é o seguinte. Se eu colocar aqui, ó, se a gente, apesar de já estar bem visível para a gente aqui a relação, a correlação dos dados, nem sempre vai ser assim, nem sempre vai ser uma amostra tão pequena. Geralmente nós teremos muitos milhares de dados. A gente vai querer visualizar num gráfico, enfim, ou numa matriz, uma outra tabela, visualizar essa relação, essa correlação de maneira mais clara, mais fiel, né? Então, a gente vem aqui, se eu colocar df1 ponto, que eu vou chamar um método do Pandas, né? Que esse df1 é um data frame do Pandas, de correlação, e eu vou ter aqui a correlação das variáveis. Ele vai pegar, fazer uma matriz, então, aqui nós temos, na diagonal, nós temos sempre 1, porque ele está pegando a relação da idade com a mesma variável, idade 1, peso e peso, aqui, né? 1 e QI 1. Aí aqui, ó, nós temos idade e peso, correlação negativa, né? Idade e QI, correlação positiva. Como a gente já viu antes aqui, né? Peso e peso é 1, peso e QI é negativo, enfim. A gente pode também visualizar isso com o Seaborn. A gente pode colocar um pair plot e irá fazer a mesma coisa, só que com gráficos, ok? E colocar aqui o df1. Então é isso aqui. Temos aqui um na diagonal, né? Que são aqui, ó, no eixo y eu tenho a minha variável, as variáveis idade, peso e QI, e aqui também no eixo x, né? Idade, peso e QI. E aqui nós temos a relação da idade com a idade, né? A idade com o peso, que é negativo, vocês podem ver aqui, né? Que eu estou aumentando a minha idade, né? E diminuindo o meu peso, né? Aqui eu tenho a relação da idade com o QI, e assim, isso aqui já ficou bem claro, né? Bem simples de entender esse gráfico aqui, a gente já consegue ver, está bem definido a correlação. Agora é o seguinte, vamos para o nosso modelo, para o nosso algoritmo, para a nossa predição. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir esse data frame, pegar os dados que correspondem ao X e dividir e separar eles dos dados que correspondem a um Y, que é o QI, que é o que a gente quer prever. Então, os dados de entrada e os dados que a gente quer prever. Então, a primeira coisa, a gente vai from sklearn, scikit-learn, vou importar model selection. Aliás, estou viajando. sklearn.model selection import train. Aliás, fechou. E aí é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar aqui, vou pegar o meu X, vou criar um novo data frame e vou pegar o meu def1.drop. O que vai acontecer? Eu vou pegar todas as colunas, exceto o QI, ou seja, eu vou dropar o QI, vou tirar daqui o QI. Vírgula 1. Por que 1? Isso aqui é a mesma coisa que axis 1. Por que eu tenho que informar isso? Porque o eixo 1
refere-se às colunas. O 0 refere-se ao índice, às linhas, né? Então, se eu deixar sem nada, ele vai procurar esse QI nas linhas. Ele não vai achar, então tem que colocar um. Um já serve, não precisa colocar o axis. Beleza, e daí o meu Y, eu vou pegar o df1, QI, ok? Beleza, agora eu já tenho separado aqui o meu X, idade e peso, e o meu Y, ok? Que ele tá com uma series aqui, ele só tirou os dados, né? Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora é o seguinte, eu vou usar esse train test split aqui, tá? Como? Primeiro, eu vou criar quatro variáveis aqui, que é o x train, o x test, o y train e o y test, ok? E eu vou armazenar nessas quatro variáveis, vou desempacotar aqui, o meu train test split. E aí o que eu vou passar para ele? Eu vou passar o x, o y, ok? Mas é o seguinte, ele vai armazenar no x os dados de treino e os dados de teste. Porque assim, eu quero pegar desse meu data frame que eu coletei, independentemente da maneira que eu coletei, eu quero armazenar, eu quero usar esses dados para treinar o modelo e testar também. Eu poderia usar todo ele para treinar e depois eu escolher uns dados, como aqui está fácil de a gente definir, eu posso depois pegar e treinar dando idade 70, peso 50 e pedir o QI, beleza? Aliás, idade 70 e peso 40, né? Como a gente está diminuindo o peso, e eu espero que ele me responda 600, que é o QI aqui, que é o que a gente espera conforme essa nossa relação aqui, né? Mas eu quero, geralmente, comumente, o que a gente faz? A gente pega os dados que a gente tem, a gente usa os próprios dados que a gente tem para treinar e também para testar, ok? Só que aí eu vou treinar o meu dado, eu vou usar aqui eu vou usar 8 desses dados, eu tenho 10 das amostras, 8 dessas amostras para testar aqui, né? E usar 3 para que ele não vai ver essas amostras. Eu vou pegar essas amostras e depois que eu treinar ele com essas amostras aqui, eu pego, por exemplo, as que sobraram, que vão servir para o teste, eu pego daí 50, aqui, ó, por exemplo, 55 idade, 55 peso, e ele tem que me devolver o 450, ok? E ele não sabe, né? Quais são a resposta, porque eu não treinei ele com essas respostas. Beleza? Então, aí como eu quero dividir, eu tenho 10 amostras, eu quero pegar dessas 10, 7 para treinar e 3 para testar. Então, eu venho aqui, coloco o teste, size, que é o tamanho do meu, proporção do meus dados de teste, e boto 0.3, que é o 30%, ok? Beleza. Feito isso, já executei, ok, já dividimos adequadamente o nosso set. Então, eu vou agora, sim, eu vou treinar o modelo. E daí eu vou chamar aqui em cima, from sklearning.linear model import linear regression. Então, aí aqui eu vou simplesmente pegar
vou criar uma variável LM de Linear Model, né? E vou armazenar a classe aqui. Beleza? Aí agora eu chamo meu objeto aqui, a minha instância. E aí sim eu vou começar, aqui eu vou treinar o modelo. Então eu chamo o método fit, e dentro do método fit, aí eu vou passar o quê? Vou passar o xtrain e o ytrain, ok? É o que ele vai usar para treinar. Beleza? E voilá, temos o nosso modelo devidamente treinado. Agora vamos testá-lo. Como vamos testá-lo? Vou pegar aqui, criar uma variável pred, que é de prediction, e vou armazenar aqui lm. Vou chamar um outro método que é predict, que ele vai fazer essa predição. Ele precisa de um parâmetro que é o nosso x-test, certo? Que o nosso modelo não conhece ainda, ok? Que eu passei para ele só o xtrain, né? É interessante também explicar aqui que o algoritmo ele pega essa divisão aqui do treino teste com o train test split, ele faz uma separação aleatória. Então ele vai pegar para treinar o 0, o 3, o 4, o 6. Ok? Ele não vai pegar na ordem. Mas ele vai pegar 7 e deixar 3 para o teste. Então aqui eu vou passar aqui x teste, ok? E pronto, fizemos a nossa predição. Agora a gente vamos ver qual que foi essa predição. Ó aqui, ele previu QI de 350, 550, mas a gente não sabe qual que foi os dados de entrada, quais foram os dados, como eu falei, como ele pegou os dados e dividiu para treino e teste de maneira aleatória, eu não sei o que se refere a esse 350, esse 500, 550. Aí a gente faz o seguinte, primeiramente, vamos só, como eu tinha dito, em vez de colocar aqui os dados que a gente já conhece, vamos colocar aqui só uma amostra, né, de idade e peso. Vou colocar aqui... Primeiro, a gente tem que abrir dois colchetes aqui. Ok? A gente vai colocar aqui os valores. Tá? Então, eu quero primeiro colocar uma amostra. Eu vou colocar 70. Aqui, ó, terminando no 65, no 45. Né? Então, a gente sabe que aumenta a idade e diminui o peso. E a gente espera que o QI aqui aumente de 550 para 600, né? Então, eu vou colocar 70 e 50, aliás, 40, né? Vamos ver o que ele vai me responder, né? Como que ele vai qual que vai ser a previsão dele? Ó, 600. Beleza? Aí, se quiser passar mais dados, eu vírgula e coloco em outra lista. Aí eu coloco, vamos continuar, 75 a 35, né? Ele vai ter que me devolver, vai ter que predizer 650, né? Então, 650. Beleza? Bom, o nosso modelo já aprendeu com esses dados, né? Mas vamos voltar lá para a gente só ver outras maneiras de entender, ver como que ele se comportou aí. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar, vou criar um data frame aqui com vou criar o X, aliás, vou criar o dis de dispersão e tal. E eu vou colocar pd.dataframe
E aqui nesse data frame eu vou colocar o meu x teste. Beleza? E aí, já criei o data frame, eu vou pegar e vou criar uma outra coluna para o meu data frame, que vai ser a coluna pred, tá? Que vai receber minha variável pred, meus dados do pred, ok? Aí já criei e vamos ver aqui, ó, o que ele fez. Ele pegou as três amostras que ele escolheu para fazer o teste, né? O x-teste. Vejam que é realmente aleatório, o 2, o 8 e o 7 ele pegou. E aí ele conseguiu aqui, ó, pro 2 ele fez a predição de 200. Qual que é o valor de QI aqui pro 2? É 200. Perfeito? Aqui, ó, no 8 é de 500. Então, 500. Beleza. E beleza. Aqui, eu acabei dando um outro Ctrl Enter aqui. Ele pegou outros. Agora ele bagunçou de novo aqui os dados, né? E pegou agora o 4, o 7 e o 3. Beleza. Aqui a gente pode fazer o seguinte: colocar também o y-teste, que é o target, que é o nosso QI, né? A coluna TI. E aí fica mais fácil. Quer ver? Ó. Aí ele pegou agora do 3, do 8 e do 4, ó. O QI 250, ele preveu 250. O QI 500, ele previu 500. O 300, ele previu 300. Preveu aí é pra matar mesmo, né? Enfim. Ok. A gente pode também, com esses dados aqui, que são duas colunas, a gente vai fazer uma plotagem aqui para analisar a comparação, para ver se eles formam realmente uma linearidade, né? Então, eu venho aqui sns.lmplot, que é um plot de regressão linear mesmo, linear model plot. E eu vou passar aqui o x, que é o meu QI. Eu passo o y, que é o meu pred. Eu passo o data, né? Qual que é o data? Tem o meu dataset aqui, que é o dis, beleza? O que a gente vai ter aqui? Olha só. No y, aqui eu tenho o meu pred e no x eu tenho o meu QI. E eles formam exatamente uma linha, né? E a minha predição se deu exatamente em cima daquilo que tinha nos dados, né? Aqui, ó, 100, 100, 150, aqui, ó, 200, 200, 350, 350. Beleza, fechou. Nós temos aqui no Scikit-Learn algumas maneiras de verificar a acurácia do nosso modelo. Assim como a gente viu na aula de regressão linear, que nós temos algumas métricas, né, para avaliar, né? E nós vimos o RMSE, né? E aqui a gente também vai ver ele. Nós temos algumas outras, né? Nós vamos ver as três que a gente tem aqui, que é o Mean Absolute Error, ok? Nós temos o MSE, que é o Mean Squared Error, e o RMSE, que é o Root Mean Squared Error, ok? Que daí é a raiz quadrada do MSE. MAE metrics ponto mean absolute error. E aqui eu vou passar o meu y-test, que foi os dados que eu tirei do meu dataset para fazer para testar meu modelo e a minha previsão aqui, ó, meu pred, que foi a previsão que o meu modelo fez com dados de entrada desconhecidos, né? Então, vamos ver aqui. Retornou 0.
ok? Se eu mandar de novo, ele me retorna outro número, porque vai fazendo cálculos diferentes, né? Vai reorganizando todo esse modelo aqui e vai... Como eu não salvei o modelo, ele está fazendo tudo de novo, tá fazendo split, tá de maneira aleatória, tá fitando, tá treinando, entendeu? Beleza. Agora, para o... Deixa eu tirar esse... Vamos para o MSE. E aí é o Mean Squared Error. Beleza? Ó. E para a gente pegar o RMSE, a gente vai usar o NumPy para transformar esse MSE aqui em botar ele numa raiz, tirar a raiz dele. Então eu venho sqrt, que é o método do NumPy, para a raiz quadrada. E aí fica simples. Vou aqui RMSE. E é isso. Então é isso aí, pessoal. Visto regressão linear, vamos para a regressão logística. Beleza, eu tenho aqui um dicionário. Vou criar um dataset, dataframe com base nele. Dataframe. Os dois. Vamos ver como que tá isso aqui. Opa. Então, o que eu tenho aqui? Tá bem simples de visualizar, né, galera? Eu tenho aqui uma tabela com dois atributos X, atributos de entrada, custo e venda, e um atributo, né, que é a minha classe, que é o meu Y, que é o que eu quero prever. Minha variável dependente, né? Então aqui, ó, se o meu custo é 10 e minha venda for 10, eu não tenho lucro. Se for 10 e for 15, no caso menor, né? Aliás, maior, eu tive um lucro de 5 e aqui é sim. Aqui é menor que 20, não. Maior que 30, sim. Né? Então ele está só pegando valores quando o valor de venda for maior que o valor de custo, ele coloca sim. Quando for igual ou menor, ele coloca não. Simples. Percebam que, apesar do nome ser regressão, a gente está lidando com um problema de classificação, de categorização. Porque aqui na minha regressão linear, nós temos as nossas variáveis de saída aqui, são variáveis contínuas, numéricas contínuas. Então, pode ser... Isso aqui pode assumir qualquer valor. Ele pode retornar qualquer valor. Aqui ele vai aumentando de 500 para 550, pode diminuir, aumentar. Não tem uma categorização, um agrupamento. Não existem grupos, como aqui. Nós temos dois grupos. É uma variável booleana, um resultado binário. Então, a regressão logística vai servir para isso. É um dos métodos, um dos algoritmos que a gente usa para resolver problemas de classificação. No caso aqui nós temos duas categorias, mas eu poderia ter mais, ok? Em geral, a regressão logística trabalha melhor assim com resultados binários, e também por convenção e por questão de desempenho, a gente tende a usar, em vez disso aqui, ó, variáveis categóricas nominais, né? A gente vai usar números, então, valor binário. Onde tem n eu vou trocar por 0, onde tem s eu vou trocar por 1, que é 0 é sem lucro, não lucro, e 1 é lucro. Bem simples. E percebam que aqui também, assim como no primeiro exemplo da regressão linear, nós temos uma quantidade de dados pífia, né?
Claro que isso vai influenciar diretamente o nosso modelo, porque quanto mais dados, melhor, né? E a gente vai trabalhar na prática com muitos dados, muitas amostras, mas aqui é para a gente entender como funciona da maneira mais simples possível. E dá para a gente entender muito bem como funciona o algoritmo assim, beleza? Então, visto isso, vamos fazer o nosso, vamos atualizar aqui, começar o nosso treinamento. Como eu falei, esse processo aqui de treinamento, de split, né, fit, né, treinar nosso modelo, os métodos são exatamente os mesmos. Então, o processo é o mesmo. Só mudam as variáveis aqui, no caso, o tipo de dados, o tipo de modelo. Vai ser assim também com outros algoritmos de classificação ou de regressão, né? Para esse problema aqui, a gente poderia utilizar também KNN, né? Key Nearest Neighbors, que é um algoritmo de aprendizado baseado em instâncias, comparação de instâncias. Isso a gente vai ver mais para frente. Eu pretendo fazer uma live sobre KNN e Decision Tree, né? Árvores de decisão, árvores aleatórias e tudo mais. Mas vamos focar aqui. Eu vou só mudar aqui de linear para logistic, né? Aqui eu vou mudar para df2, que é o meu outro dataset. Aqui eu vou colocar lucro. Exatamente igual, estou mudando as variáveis, né? Os atributos aqui. E mudar aqui, né? E eu acho que é isso, né? Vamos executar isso aqui agora. Eu já vou até mandar printar esse diz aqui. Ó, já treinei o modelo, tudo certo. Ele já fez a predição. Eu já mandei printar aqui, assim como a gente fez antes. Pra gente comparar. Ó, ele pegou as linhas 6, 7 e 5. O que eu dei para ele, né? O que eu tinha nos meus dados, na minha tabela, era 0 e 1, 0, 1, 0. E ele fez a predição com 100% de acurácia, né? Vamos tentar de novo, ver de novo aqui. Ó, perfeito também, né? Tá igual aqui. Vamos de novo. Beleza. Sem erros. Por enquanto. Ó. Bom. Ele errou aqui, ó. Beleza? Mas como a gente viu, testei várias vezes, ele tá com uma acurácia muito boa. Existem outras maneiras de a gente verificar essa acurácia, assim como a gente fez com as métricas da linear. A gente vai importar aqui alguma delas, classification report. E aqui eu vou mandar printar classification report. Vou passar aqui meu y-test e o meu pred, que ele vai fazer um cálculo, que ele vai fazer uma subtração aqui dos valores que eu tenho ali, que eu mostrei para ele, e a predição. Só que aqui, se eu mandar ele... Ó, ele vai me dar isso aqui meio bagunçado. Mas eu mando printar aqui. Opa. Pronto. Ó, ele me deu aqui 1.0, que é 100% de precisão, de acurácia. Vamos de novo, ó. 0.80. 100% de novo, 100, 83, 100, 83, 100, né? Tá variando aí, né? Então, galera, acho que é isso. Espero ter clareado o entendimento de vocês aí sobre a base, sobre o fundamental. Claro que existem outros parâmetros, maneiras de a gente ir melhorando nossos modelos, nosso algoritmo. Mas isso aqui é a base, isso aqui é o fundamental, ok? Dá para entender como funciona, como é o processo, como é a modelagem aqui com Python e usando scikit-learn, né? Futuramente, como eu falei, eu quero
eu acho que eu vou fazer uma live sobre KNN e Decision Tree. Depois tem SVM, né, Support Vector Machines, tem outros métodos aí, Deep Learning e tudo mais. Mas, por enquanto é isso, fico por aqui, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, fico à disposição aí. E é isso aí, bons estudos, grande abraço e até mais. Falou!